acamparam mais uma noite antes de chegarem em Chalamet. Lord Vaulgan estava sério e agitado. Caim também estava apreensiva. O conde mantinha seus sentidos em alta. Todas essas sensações foram despertas pelo cheiro que se espalhou pela floresta ao anoitecer. Eles sentiam o cheiro das feras, podiam ouvi-las se aproximando. Caim estava nervosa, e com o cheiro vieram as lembranças da noite em Chalamet, da noite em que Chalamet foi atacada. Dúvidas invadiam sua mente, o medo de falhar e decepcionar seus mentores. Sentindo a angústia crescente em Caim, Lord Vaulgan sentou perto dela e lhe disse: "Chega de dúvida, minha caçadora. Você está pronta. Eles não terão chances com você. Além do que, não estará sozinha." Caim apertou as mãos preocupadas e disse: "Ainda tenho medo deles. Me lembro de como a cidade ficou. Tinha partes de corpos por toda a cidadela. Tive que juntar os restos de meu pai e queimar junto com os do meu avô. De meu irmão não sobrou nada." Conde Alucard sentou-se ao lado deles e disse para Caim: "Sua forma Varcolak só se mostrará diante do perigo ou do mal. É implacável com as criaturas que estamos prestes a enfrentar. Quanto às suas falhas, minha querida, elas simplesmente não existirão se você seguir seu instinto." Thorfinn percebeu que um dos 3 forasteiros era uma mulher. Deu ordens para que os homens fossem mortos, mas a mulher deveria ser levada viva para ele. Seu bando estava necessitando de crias novas. Mandou 6 dos mais fortes para emboscar os viajantes. Quando a noite já estava alta, os 3 simularam estarem dormindo e aguardaram a abordagem do grupo de Thorfinn. Caim começou a sentir seu corpo doer e se contorcia. Lord Vaulgan segurou a mão dela e disse num sussurro: "Não tenha medo, querida. Deixe ela vir. Não resista, agora será mais fácil e menos doloroso que a primeira vez." Quanto mais os lobisomens iam se aproximando, mais Caim se contorcia, sentindo seu corpo estremecer. Sua cabeça doía e suas pernas mais ainda. Vaulgan, ainda segurando sua mão, sentia a mudança acontecer e começou a sua junto com a dela. Os ossos de Caim estalavam e cresciam. Ela continha o grito e gemia abaixo como ele fazia. Seu corpo ia mudando e crescendo. Os sons que seu corpo fazia se misturavam com os do Lord Vaulgan, que também passava pela metamorfose. Ela perdeu a consciência por alguns segundos, mas recobrou minutos depois, sentindo a dor de suas pernas se dobrando para trás, dando fim à sua metamorfose. Quando o primeiro lobisomem saltou sobre eles, seguido pelos outros, foi recebido por um lobo negro de 3 metros com olhos vermelhos flamejantes, e um acrinos também de 3 metros com olhos de 2 cores. O uivo dos 2 cortou o silêncio da floresta escura, enquanto os sons de uma luta feroz eram ouvidos. Os lobisomens não estavam preparados para aquilo. 2 deles atacaram Caim, que partiu um ao meio usando as presas e suas garras. O outro tentou se afastar, mas ela saltou sobre ele e abocanhou seu dorso, arrancando sua coluna inteira. Lord Vaulgan brigavam com 2, mas a sua superioridade em força e tamanho prevalecia. Em uma patada arrancou toda a garganta de um deles, deixando sua cabeça presa apenas por sua coluna. Correu velozmente pela floresta, parando bruscamente, lançando o outro lobisomem que estava às suas costas contra uma árvore. E antes que este caísse ao chão, ele cravou suas garras em seu peito, abrindo ele e comendo seu coração. Sons de ossos e carnes sendo rasgados eram ouvidos no silêncio da floresta. Os lobisomens não tiveram chance, foram estraçalhados. Os 2 que escaparam foram pegos pelo conde Alucard, que saltou sobre um, o sugando,
enquanto este corria perdendo as forças e caindo morto. O outro ele deixou sangue suficiente para que chegasse até seu líder. Ele precisava saber o que o aguardava em Chalamet. Quando o lobisomem voltou para Tophet, morreu antes de contar o que aconteceu. Assustado e preocupado, Tophet foi até o acampamento para entender o que tinha ocorrido. Só encontrou os corpos mutilados e despedaçados de seus filhos e irmãos de Sina. Ele deu um uivo carregado de dor e ódio. Lord Valgan corria levando o Conde Alucard às suas costas, e Caim corria ao lado dele. Logo estavam na floresta próxima à cabana de Caim. A lua surgiu majestosa, iluminando tudo e banhando os três seres com sua luz. Caim sentiu a energia daquela luz percorrer seu corpo, e no ímpeto, movida pelo instinto, ela parou, contemplou a lua e uivou. Seus dois mentores também pararam, contemplando a beleza de sua criação, e o Lord Valgan se uniu a ela também, uivando para a lua. Tophet ouviu aquele uivo, e pela direção vinha de Chalamet. Seu ódio contra a cidade renasceu, mais forte do que quando a invadiu pela primeira vez. O magistrado também ouviu, e teve certeza que eram as feras da floresta escura anunciando a nova invasão. Os moradores da cidadela ficaram assustados e apreensivos e reforçaram as portas e janelas de suas casas. Caim e Valgan foram voltando às suas formas humanas, e o conde deu aos dois túnicas de monge para cobrirem sua nudez. E os três voltaram caminhando pela floresta até a cabana, onde parabenizaram sua pupila pela primeira caçada. Os dias seguiram tranquilos, apesar da nuvem de insegurança que pairava sobre a cidadela. Tophet, mais irado que antes, planejava um novo ataque a Chalamet, e dessa vez não sobraria ninguém. Certo dia, ao voltar de uma caçada com Lord Valgan, Caim notou um rastro de sangue que ia de sua porta até a trilha que levava à cidade. Viu marcas de um cavalo e uma grande mancha de sangue na terra. Lord Valgan disse sorrindo: "Parece que um rato bem grande caiu em nossa armadilha." Caim ficou olhando na direção da cidade. Aquelas tentativas do magistrado de invadir sua cabana já estava lhe dando nos nervos. Por que esse homem insiste em invadir a minha casa? Eu não entendo. É só uma cabana de caça e eu pago meus impostos. Talvez não seja só isso. Será que tem algo na sua cabana que o magistrado tenha conhecimento e você não? Eu saberia se tivesse. Conheço cada cantinho daquela cabana. Ela nem é tão grande assim. E o porão? Caim olhou surpresa para o Lorde e perguntou: "Que porão? Não há porão na cabana." Os dois começaram a voltar para a cabana enquanto Lord Valgan explicava. O Conde Alucard é muito experiente e poderoso. Ele consegue sentir as coisas a quilômetros de distância ou próximas a ele. E ele afirma que há um porão abaixo de sua cabana. Ele sente o espaço vazio ali. Ele até cogitou falar com você para ceder o porão para ele, pois seria o lugar perfeito para um vampiro descansar. Vou investigar isso agora mesmo. Caim deixou o cervo pendurado em um gancho no telhado da cabana e entrou, começando a investigar cada canto da mesma, procurando algum alçapão, porta secreta, algo que levasse até o suposto porão. O Conde Alucard, vendo-a empenhada, disse: "Se serve de alguma ajuda, o porão cobre todo o tamanho da cabana. Se não achar uma entrada, podemos fazer uma. Se seu avô nunca contou sobre ela para você, deve ter algo de muito valioso lá que o magistrado sabe." Caim pensou um pouco e foi até seu quarto, que antes era de seu avô. Empurrou a cama, revelando um alçapão, muito bem escondido e camuflado sobre o assoalho de madeira. Quando os três desceram e acenderam os lampiões,
ficaram boquiabertos com o que viram.